Queridos, hoje nós vamos terminar a série sobre restituição em dobro. E eu quero dizer para vocês que eu quero fazer algumas reflexões sobre a história de Jó. A história de Jó, para mim, sempre foi muito intrigante. Eu sempre tive muitos questionamentos do porquê de ter sido contada a história de um homem. Porque normalmente os livros são livros que tratam da história de Israel, da criação do mundo. O Velho Testamento tem toda uma progressividade na profecia, apontando para Jesus. E são pouquíssimos os livros da Bíblia que tratam da história de um indivíduo. E o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó provavelmente tenha sido contemporâneo a Abraão. Talvez tenha vivido até antes dele. Mas o livro de Jó é mais antigo do que o próprio livro de Gênesis. E Deus fez questão de que a história de um homem que passou por uma prova terrível chegasse até nós. Então, certamente, o propósito desse livro é nos ensinar a lidar com a prova. Porque a prova faz parte da vida de todos nós. Não tem ninguém nesse mundo que não passe por provas. Algumas provas são mais duras do que outras. Algumas são mais longas do que outras. Mas certamente, todos nós ou passamos ou passaremos por provas. E o livro de Jó tem lições preciosas de como passar pela prova. E depois de passar por ela, ter a restituição em dobro, que é aquilo que Deus prometeu. Para vocês saberem, a história de Jó começa dizendo que ele era um homem muito próspero. Literalmente rico, milionário. E Deus declara de Jó ser um homem íntegro, justo. E a história começa com Satanás indo até a presença de Deus, e houve um diálogo. É a única vez na Bíblia que você vai ver isso. Um diálogo entre Deus e Lúcifer. E Deus conversa com Lúcifer e, admirado, diz: olha, veja o meu servo Jó, que homem íntegro, que homem extraordinário. E naquele momento, então, Satanás diz assim: espera lá, ele é assim porque o Senhor abençoa ele em tudo. Tudo que ele faz dá certo, ele é próspero, tem uma família linda, não tem nada que ele possa reclamar. Se eu pudesse parafrasear, eu botaria entre aspas, assim até eu. E aí então Deus permite que Satanás prove profundamente a Jó. E num dia ele perde não só a sua família, veio um tufão e estavam todos os filhos banqueteando e morreram todos ali. E não só perde a família, como perde o rebanho, perde o dinheiro e ainda fica coberto de chagas, de enfermidades. E aí então o livro passa, onde Jó é não só provado pelas perdas que ele tem, mas como também com as situações que ele tem que lidar. Dos acusadores que vêm a ele e dizem: você está em pecado, você tem que se arrepender porque você está em pecado. E Jó, então, ao invés de ter a ajuda dos amigos, ele tem a acusação. E a história termina no livro quando Jó tem uma experiência com Deus. E nessa experiência, ele passa a entender de verdade todo o propósito da sua vida, assim como também a provação pela qual ele passou. Então eu quero dizer para você que hoje, temos algumas lições muito práticas aqui, para você poder enfrentar uma tribulação, se você estiver enfrentando, ou se vier a enfrentar um dia. Eu quero que a gente faça algumas reflexões importantes aqui da história de Jó, no livro de Jó, culminando com a promessa de Deus de uma restituição em dobro. Então vamos começar vendo algumas razões para os sofrimentos de Jó. A primeira razão é para que Satanás fosse silenciado. Ha-Satan,
no hebraico, significa o opositor. O nome que Deus deu para ele foi: ele é o opositor. Saiba você, embora muita gente tente tornar Satanás numa figura folclórica, mitológica, como se ele não existisse, ele existe. E ele está por detrás de toda a morte, por detrás de toda violência, de tudo aquilo que é ruim que existe nesse mundo. Ele é que está por detrás. A Bíblia o chama do príncipe deste mundo. E Jesus disse: eis aí, vem o príncipe deste mundo e eu não tenho parte com ele. Agora, ele é um adversário, não dá para subestimar um ser que foi o primeiro da criação. A Bíblia diz que quando ele foi criado, Deus estava criando o mundo, criou primeiro a ele. Ele presenciou todas as coisas. E ele um dia se ensoberbeceu e quis se tornar o próprio Deus. Receber a adoração, ter o destaque, a honra, o privilégio do Criador. Então, desde então, ele se torna o adversário maior de Deus. E para ferir a Deus, já que ele não pode fazê-lo, ele procura sempre ferir as pessoas e as criaturas as quais Deus ama. Então, é muito importante você saber que o trabalho de tempo integral do diabo é acusação. Da mesma forma que ele acusou a Satanás, a Jó, ele é o acusador dos irmãos. Lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz que há uma guerra nos céus e Miguel, o arcanjo, luta contra Satanás e ele cai. Somente neste dia ele não terá mais lugar para acusar os irmãos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele nos acusa de dia e de noite. Então muitas vezes a prova, ela vem para silenciar Satanás na vida dos crentes, dos nossos irmãos. Capítulo 1 de Jó, versos 9 a 11, por favor, Tchuco, coloca lá para a turma poder acompanhar. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obras das tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Tem muita gente que pensa que a sua vida é tão insignificante que Satanás não está preocupado com aquilo que você é nesse mundo. E eu quero que você saiba que Deus é Deus, Ele conhece cada um por nome. E Deus tem propósitos para cada pessoa na história da humanidade. Não existe ninguém que seja insignificante. E para o reino das trevas também, não há ninguém neste mundo que seja insignificante. A sua vida é motivo para uma guerra entre Deus e o seu reino e o reino das trevas. Amém? Agora, toda vez que você passa por uma prova e reage de acordo com a vontade de Deus, você silencia, você cala a boca do diabo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há um tempo de prova. A prova, ela vai durar um tempo. E quando ela cumprir o seu propósito, Satanás tem que sair envergonhado da presença de Deus e perde a liberdade para poder te atacar, te tentar, né, e invadir a sua vida. Então, a primeira razão foi para silenciar Satanás. A segunda razão para uma prova era para que Jó pudesse ver a Deus. Capítulo 42, no versículo 5, este é o versículo chave, o mais importante. É o clímax do livro. E diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E diferente daquilo que muita gente pensa, essa declaração não foi feita por Jó quando Deus tinha restituído tudo para ele. Ao contrário. Ele ainda estava debaixo de enfermidades, de perdas, de acusações falsas, mas ele teve um encontro com Deus. Meu querido, eu quero te dizer que Deus quer ter um encontro com você.
Muitas vezes a gente pensa que Deus nos trata e lida conosco por atacado. Não, o Senhor quer te chamar pelo nome. Aliás, Ele já te chama pelo nome. E Ele quer que você o experimente como seu Deus. Que você possa um dia dizer: eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa, né? Você passar por uma prova. E você ser capaz de, pelo Espírito de Deus, se abstrair de todas as perdas e focar só em Deus. Então eu quero te dizer, existe um Deus no céu que te ama, que te criou, que deu o seu Filho Jesus para que você pudesse ter uma vida de vitória. E mesmo que Ele permita que você passe por muitas provas. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém ou não? Então Ele quer que você experimente que com Ele você vai passar pela prova. E a prova nunca será para te destruir. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, não vem sobre vós nenhuma tentação humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação, Ele provê o escape. Amém ou não, querido? Você pode dizer: eu creio em nome de Jesus. Deus está à procura de adoradores. Ninguém chega a uma experiência com Deus profunda se não passar pelo teste, se não passar pela prova, quando as nossas motivações, os nossos objetivos são testados e provados. Porque muita gente na hora do teste espana. É nessa hora que há uma diferença clara do filho, daquele que não é filho, mas é uma pessoa talvez que está muito mais buscando o aval, a amizade, as bênçãos que o Evangelho promete. O filho, ele pode ser tratado, disciplinado, provado, mas ele volta sempre para casa. E é nessa hora que Deus permite que aquela prova seja tão intensa, mas o Jó, depois que ele foi provado, ele se tornou melhor do que ele era antes. Antes, ele tinha evidências de um homem abençoado por tudo aquilo que ele tinha. Mas quando ninguém mais olhava para ele e reconhecia a presença de Deus, Jó ficou firme. Até o momento que ele teve uma experiência com Deus. E aí ele entendeu que todo o resto era resto. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer te dar uma experiência assim. Mesmo na prova. A terceira razão para que a prova acontecesse na vida de Jó e também na nossa vida, é para que Jó passasse a conhecer a si mesmo. O capítulo 40, no versículo 4, diz assim: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. E depois o capítulo 42, versículo 6, ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você começa lendo o livro, você fala: esse homem é extraordinário, eu nunca vou ser como ele. Porque quando ele perde tudo, a primeira declaração que ele faz é o seguinte: olha, eu vim nu para esse mundo, e vou sair dele assim também. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu. Quando eu leio isso aí, eu fico estremecido, dá vontade até de pular o livro, né? Falando: eu não quero passar por isso aqui. Mas quando você vai vendo mais adiante, você percebe que chega uma hora que Jó começa a perder a linha também. E ele começa a fazer declarações de um homem que está cansado da prova, que não entende as razões e os motivos. E em algum momento lá no meio do livro ele diz assim: ó, não existe Deus, não tem Deus no céu, não é possível. Porque se tiver um Deus no céu, ele não é um Deus de amor. E muitas vezes a prova faz isso. Mas a prova revelou a Jó quem ele era. E no meio da história, ele parou de olhar para si mesmo como o homem bonzinho. E ele reconheceu que ele era indigno. E é essa a verdade, irmãos. Nós somos indignos diante daquilo que Deus é. O que nós somos? Essa é a verdade. Você reconhece a maturidade de alguém pelo autoconhecimento. Quem eu sou? Quando você olha para você, primeiro que o indivíduo que passa por uma prova e vê as suas misérias, ele deixa de ser hipócrita. Ele deixa de ser aquele indivíduo que é o acusador, né?
Porque quem não passa pela prova, vê o outro que está sendo provado e está pisando na bola, a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo. Mas quando passa pela prova, todo mundo fica pianinho. Todo mundo reconhece em si as suas misérias. E a partir desse reconhecimento das nossas misérias, qual é a conclusão? Deus é bom demais. Ainda que eu não mereça, eu tenho acesso a Ele. Ainda que eu seja indigno, como João disse, hoje os meus olhos te veem. E o final da nossa vida deve ser esse, irmãos. Reconhecer que Deus é bom. Porque ainda que nós passemos por tribulações nessa vida, um dia todos nós vamos estar revestidos de glória, da majestade de Deus, da luz, da presença, da bondade, do amor, da salvação, do nome de Jesus sobre a nossa vida. E nós glorificaremos a Ele por aquilo que Ele fez por nós. Não é que não haja valor no homem, claro que há valor. Claro que você tem as suas qualidades, claro que os nossos atos de bondade, de justiça, são reconhecidos por Deus. Mas, querido, no final de tudo, o que sobra é a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, não sobraria nenhum homem na presença do Criador. Amém. Então a prova na vida de Jó revelou a ele mesmo quem ele é. Ele não estava com aquela bola cheia toda, não. Ele reconheceu que ele tinha também áreas na vida dele a serem tratadas. O quarto propósito da prova foi para que os amigos de Jó aprendessem a não julgar. Capítulo 42, verso 7 diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Os amigos de Jó, num primeiro momento, vêm e começam com um discurso enaltecendo a ele. Ó, você é maravilhoso, você pisou na bola, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque o que está acontecendo com você, meu amigo, é juízo de Deus. Se arrepende, e a história se desenrola. E eu fico abismado com o tamanho da insensibilidade desses cabras. O cara perdeu a família inteira, perdeu tudo que tinha, estava doente. A única coisa que ele não precisava era de discurso e pregação. Ele precisava de cola, ele precisava de abraço, ele precisava de ajuda, de amor, de solidariedade. E eles começaram a julgar. E Deus ficou indignado com isso. E Deus fala para eles, para um dos amigos: olha, você e os seus dois outros amigos estão na minha lista. Eu estou indignado com vocês, porque vocês falaram de mim para Jó, vocês não me revelaram a ele. Vocês revelaram o que vocês são, o seu coração de juízes. E eu quero dizer para você, querido, que na igreja isso não deveria acontecer. Eu fico estupefato ao ver que na igreja tem gente que pensa que o que sente é Deus. Eu estremeço quando eu penso alguma coisa sobre alguém. Eu e a Lília temos muitas conversas e ela sempre pergunta para mim: o que você acha que pessoa tal está passando por isso? Por quê? A primeira coisa que eu digo para ela, e ela vai me responder agora: eu não sei, não quero saber, porque eu tenho medo de errar e de achar que eu sou Deus para dizer que a pessoa está passando por uma prova, por A ou por B, por causa de uma atitude. Querido, você não foi chamado para ser juiz. A tua visão nunca será ampla, nunca será profunda, nunca terá a perspectiva de Deus. Deus não nos chamou para julgar ninguém, Deus nos chamou para pregar a palavra, para pregar o amor de Jesus, mas nós não temos a posição de juiz. Você não conhece as realidades, você não conhece a profundidade da prova, as circunstâncias, o background, você não conhece a vida da pessoa. Deixa Deus cumprir o propósito dele. Deixa a pessoa passar pela prova, e o teu chamado não é de julgar a ninguém. Mesmo quando é claro, que é explícito que o indivíduo está em pecado, mesmo assim, não queira ser Deus, não queira
tomar o papel do juiz. Porque quem é juiz enviou o seu filho para ser o nosso advogado, amém ou não? Então nós como crentes, temos que pregar a verdade. Deixa Deus fazer a obra. Não julgue você as razões e os motivos do coração de ninguém. Os amigos de Jó foram duramente disciplinados por Deus, porque naquele momento em que Jó vivia aquilo tudo, eles vieram com discursos teológicos, dizendo, você está passando por isso, por isso, por isso, isso. Uma certa vez eu preguei aqui, um ficou mais baseado nas experiências e da tradição, outro veio com discurso teológico. Nada disso funciona. Quando você vir alguém passando pela prova, não julgue. Deixa Deus fazer a obra. Nós como crentes, ao vermos alguém sendo provado, devemos simplesmente ser o instrumento do amor de Deus. Você nunca vai errar por amar. Você nunca vai errar por estender a mão para uma pessoa que está vivendo uma luta. Amém? Agora, se você atribui juízo, o risco de você errar é muito grande. Então, quando você encontrar uma pessoa, deixa o Espírito Santo falar com ela. Deus vai falar. Às vezes você tem até a noção certa do que é. Mas Deus não te chamou para isso. Amém? A prova de Jó também foi uma lição para a vida dos amigos. A quinta razão da prova de Jó era para que ele pudesse aprender a orar pelos seus críticos e não contra eles. A palavra de Deus diz assim em Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuíra. Quando é que Deus mudou, meu irmão? Quando Ele mudou? Ele podia ficar a vida inteira dizendo, eu vou embora dessa igreja. Eu fui injustiçado, ninguém me entendeu. Eu estou passando uma dura e veio o pastor e deu uma bronca. Veio o diácono e passou o facão. Querido, não fuja da prova. Quando você estiver sendo provado por Deus, fala, Deus apressa a obra. Mas não adianta fugir, porque a prova vai te acompanhar. Ela tem um propósito. No momento em que Jó entendeu isso, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou orar pelos meus amigos. No momento em que ele passou a reagir aos seus críticos, orando por eles e não contra eles. Aqui a gente vê também uma lição que tem gente que adora fazer oração imprecatória. Eu vou orar para fulano morrer. Não, querido, não faça isso. Ah, porque fez contra mim, Deus vai pesar a mão. Não faça isso. Não foi para isso que Deus te chamou. Ore pelos seus inimigos. Sabe aquela pessoa que você não vai com a cara? Todo mundo tem essas pessoas. Eu também tenho. Tem gente que não vai com a minha cara de graça. Eu tenho que orar por essa pessoa. Amém ou não? Você tem que orar pela pessoa que não vai com a tua cara. E um dia Deus vai mudar a sorte e vai fazer algo novo na vista deles e à sua vista também. Amém? Então Jó foi provado e ele foi transformado, se tornou uma pessoa melhor. O sexto motivo da prova de Jó, para demonstrar que os planos de Deus para os seus sempre concorrem para o bem. Jó saiu desta prova e a sua história ficou evidente para todos, que todas as coisas cooperam para o bem. Se Deus não tivesse revertido na vida dele, diante de todas as pessoas, ia pairar a dúvida. A primeira é, ele é um cara que deve ter muita culpa no cartório. Ou a segunda é, o Deus a quem ele serve não é um Deus verdadeiro. Porque ele não pode fazer nada pelos seus. Então, queridos, você não sabe a duração da prova. Você não sabe os motivos. Mas há um Deus no céu, que é soberano, que não tem limitação para atuar e para te abençoar. E Deus está dizendo para você, fique firme durante
durante a prova, porque vai chegar a hora da restituição. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a tua prova tem data para terminar. E quando você passar por ela, aprovado, vai receber restituição em dobro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio em nome de Jesus. Mas agora eu quero olhar para a história de Jó e fazer uma reflexão com vocês sobre as bênçãos, mas refletindo de maneira a que nós entendamos quais são as áreas que essas bênçãos atuam. Na vida de Jó, ele teve perdas em todas as áreas. Perdeu pessoas queridas, perdeu financeiramente, perdeu a dignidade, perdeu a saúde. E eu quero que vocês entendam que a restituição de Deus é em todas essas áreas. Amém? A primeira área da restituição de Deus na vida de Jó foi na área espiritual. Depois de tudo que ele passou, ele saiu da prova com uma visão espiritual inigualável. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Quantos aqui gostariam de ter uma experiência com Deus, onde você entendesse a Deus e enxergasse a glória de Deus na sua vida? Amém? Eu quero te dizer que você não vai ter uma experiência dessa, a não ser se for de fato uma pessoa que fique em fidelidade. Passe pelas provas. A prova, ela pode ter como resultado a reprovação ou a aprovação. Reprovado é o indivíduo que, ao ser tentado, ele espana, ele retrocede, ele se rebela, ele joga tudo para cima. O aprovado não, ele pode cair e sempre haverá uma mão estendida para que ele se levante. O que importa na sua história não é como você começa, mas é como você termina. Amém ou não? Paulo tinha isso como claro na sua vida. Ele dizia: eu esqueço das coisas que passaram e avanço para as que diante de mim estão, e eu prossigo para o alvo. Ele tinha foco, o alvo dele era chegar no final da carreira e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, no final da sua vida, era melhor do que quando a começou. No começo ele era um homem extremamente arrogante, extremamente religioso, mas não conhecia Deus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ainda assim, o seu caráter era um caráter de um homem arrogante. Quando ele foi questionado pelos apóstolos no concílio de Jerusalém, porque houve uma divergência, ele queria pregar para os gentios e não queria impor as questões da lei judaica. E quando eles o peitaram, ele falou: pera lá, vamos deixar na mesa uma coisa bem clara aqui. Vocês são apóstolos, eu também sou. Vocês receberam de Jesus, eu também. Eu não recebi de nenhum de vocês, portanto não vou ter que dar satisfação. Assim que ele começou o ministério dele. No meio do ministério ele já faz uma declaração, diz: eu sou o menor dos apóstolos. E no fim da vida ele diz: Cristo Jesus veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou maior. Que coisa linda, né? Começou achando que era apóstolo igual a todo mundo, e terminou dizendo: eu sou maior dos pecadores. Mas nunca ele foi tão crente quanto no final da sua vida. Eu quero dizer para você que é isso que a prova faz na tua vida, amém ou não? A prova vem para te tornar uma pessoa melhor. E o primeiro benefício que Paulo teve foi na vida espiritual. E a vida espiritual é a coisa mais importante que você tem. Você não vai levar nada desse mundo. Cada dia mais, eu falo às vezes para a Lilian, cada dia mais as coisas desse mundo perdem o valor para mim. Porque cada dia mais eu sei que eu estou caminhando para lá. E o que eu vou levar dessa vida são as coisas que eu fiz para Deus, aquilo que valeu a pena, as minhas experiências. Que bom ouvir isso do Neto, né? Porque eu sou fã dele. Ele dizer que ele aprendeu de mim tanto assim. Alguma coisa de bom deve ter tido, né? Ele deve ter aprendido tanto também com os defeitos. Mas que bom quando você pode mudar a vida de alguém pela sua experiência com Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: a tua prova vai trazer benefícios espirituais.
O segundo benefício é um benefício moral. Porque Jó passa a enxergar quem ele de fato é. E ele se tornou uma pessoa melhor. Tem muita gente, eu vejo claramente isso quando eu vejo pessoas do mundo. Porque nós da igreja, nós crentes, somos tudo humanos e tudo pecadores. Nós não somos ETs, nós estamos no mundo. Então os mesmos defeitos que você vê lá fora, você vê aqui dentro. É verdade ou não é? Mas tem uma diferença. Às vezes uma pessoa lá fora passa a vida inteira e os defeitos ao longo da vida só são superdimensionados. Aquilo que a pessoa tem de característica, de defeito, vai piorando. Mas quando a pessoa está na igreja, quando a pessoa se deixa ser trabalhado por Deus e pelos irmãos, os defeitos vão sendo amenizados. Eu vejo isso na vida dos meus próprios discípulos, das minhas ovelhas, na minha vida, na vida da Lília. A gente vai se tornando mais maleável para Deus. Quando eu casei, eu sempre fui uma pessoa de coração bom, mas bravo, que nem um touro. Touro bandido, né? Como diz o Alcides, me chama de touro bandido. Hoje, às vezes eu olho para mim, as pessoas dizem, você está muito mais amoroso. Você está muito mais soft, está muito mais maleável. É Deus trabalhando na vida da gente. Amém? Foi isso que aconteceu na vida de Jó. A prova trouxe ganho moral. Ele se tornou um homem de fato, muito melhor. Antes ele era um homem bom, um homem bem sucedido, tudo que fazia dava certo. Mas ele se tornou um homem capaz de orar pelos seus inimigos. Capaz de agradecer a Deus, mesmo quando Deus permitiu que ele passasse por situações que ele nem entendia. E nem achava que ele merecia. E Deus, através da prova, deu um ganho sensacional também na área moral. O terceiro benefício na vida de Jó é um benefício judicial. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, o juiz, o defendeu diante do diabo e diante dos seus acusadores, que eram os seus amigos. Quantos aqui querem que Deus defenda a sua causa? Querido, quando você defende a tua causa, você deixa Deus de mãos amarradas. Quando você não se defende, diz, Senhor, a minha causa é tua. E você inclina o seu coração para Deus. Deus vai, de fato, estender a mão para te abençoar. Amém ou não? Agora, Deus quer o crédito, viu, meu irmão? Tem muita gente que pede a Deus quando está na hora da luta. Aí Deus vem e faz, a pessoa, não, foi a situação, foi a vida, foram os meus advogados. Não, querido, Deus quer o nome dele. Quando a bênção vier, quando ele intervier na sua vida, quando ele puser a mão, dê glória a ele. Porque qualquer reação que não seja essa, provoca indignação. Jesus curou os 10 leprosos quando voltou aquele para agradecer. Ele falou, onde estão os outros? Gratidão é muito importante. Aprenda a ser grato a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Porque esse é o principal ingrediente para uma vida bem-sucedida e abençoada. Amém ou não? Até nós, seres humanos, ficamos indignados. Quando você faz alguma coisa para alguém, a pessoa não reconhece. É verdade ou não é? Você quer ver um pai triste com seus filhos? É o filho não reconhecer o pai. Aquilo que ele fez, os sacrifícios que ele fez. Reconheça, seja grato por tudo, principalmente a Deus. Amém? Então, o benefício na vida de Jó, ele foi também de ter o próprio Deus, que é juiz, defendendo a sua causa. E eu quero dizer para você, que se você é uma pessoa que o ama e dá honra para ele, você nunca vai enfrentar um acusador sem ter um advogado que intercede por você. Amém? Então, o terceiro benefício é legal, é judicial. O quarto benefício é emocional. Jó tem alegria de perdoar os amigos e de interceder por eles.
fazer uma pergunta aqui. Você tem alguém nesse mundo que você gostaria que fosse para o raio que o parta? Tem alguém que você pensa e fala, esse eu queria que se danasse. Que se você soubesse que foi mal, você bateria a palma, dava até glória a Deus, falava em língua. Se você não tem, que bom. Mas tem muita gente que tem. Às vezes você vê um casamento que acaba, pessoas ficam com mágoa, com ressentimento, com ódio. Isso é natural do ser humano. Toda vez que você se sente traído, que você se sente roubado, que você se sente injustiçado, é natural sentir assim. Mas sabe, querido, uma pessoa assim é uma pessoa derrotada. Quando a Bíblia diz que você tem que perdoar, não é por causa do outro não, é por você. Quem não perdoa está preso. Tem gente que não consegue se libertar da pessoa que magoou. Passa anos alimentando ódio, criando situações para saber o que está acontecendo com a vida do outro. Às vezes o cara seguiu adiante, está em outra, e a mulher ainda está lá, querendo saber. Querido, libera, querida, libera, deixa aí. Se não quis ficar com você, glória a Deus, Deus tem aquele que quer ficar com você. Você não precisa de ninguém para que você seja feliz, amém ou não? Libere, perdoe. Jó aprendeu a fazer isso, perdoou de fato, se alegrou em orar pelos seus inimigos, porque com amigo assim, quem precisa de inimigo? E o que Deus fez? Aplaudiu e disse, agora eu vou mostrar para eles quem é que estava com a razão. Então o benefício emocional é fundamental para quem passa pela prova. A prova de Deus, ela nunca terá como propósito te deixar machucado. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Deus vem para te fortalecer. A prova é o treinamento. Você nunca será vitorioso sem treinamento. O treinamento, ele é ruim. Agora eu estou com um personal, não sei quanto tempo vai durar. Na primeira semana é um treinamento funcional. Gente do céu. E ele falava, vamos. Eu falei, não está dando mais. Eu falei, você pega leve, senão eu vou espanar. Viu? Ele falou, não, mas vai ficar um mês assim. Eu falei, Jesus de misericórdia. O treinamento sempre faz isso. O treinamento, ele te exige, faz você ficar exausto. E depois que você passa por ele, você tem um ganho. E Deus tem treinado os seus filhos. Porque Ele quer que você brilhe, que você seja um exemplo de amor, de integridade, de justiça, de fé, de esperança, mesmo passando pela prova. Não pense você que a tua prova vai envergonhar o nome de Deus. Não, querido. As pessoas olham para você e vão louvar a Deus na tua atitude na prova. Porque na hora da vitória, qualquer um pode dar glória a Deus. Agora eu quero ver na hora da dificuldade, da luta, da enfermidade, da dor, da injustiça. As pessoas estão de olho em você, o diabo está de olho em você. E se você agir como a palavra de Deus diz, você vai ter um ganho extraordinário, principalmente emocionalmente. Você vai dizer, eu posso viver todas as coisas. O apóstolo Paulo, para mim, é o cara. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, todo mundo usa só para vitória, Não, ele diz, eu sei viver com muito, sem viver com pouco. Eu sei passar frio, passar fome, nudez, perseguição. Tudo isso eu sei passar. E uma coisa eu sei, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém ou não? Então um cara desse passa milênios sendo um exemplo de uma pessoa que ama a Deus. E eu quero te dizer, Deus valoriza pessoas assim. E você vai sair da sua prova muito mais forte do que quando você entrou. Em nome de Jesus eu declaro isso na tua vida. Em quinto lugar, o benefício de Jó se torna físico. Porque instantaneamente, Deus deu a cura para ele. Nós não sabemos quanto tempo durou para cicatrizar, mas foi um decreto de Deus. Tudo aquilo que tinha sido colocado pelo diabo, toda enfermidade, Deus falou, agora basta.
Porque saiba de uma coisa, Deus não põe doença em ninguém. Não pense você que foi Deus que te deu uma enfermidade. Não foi. Deus cura a enfermidade. Ele nunca vai colocar a enfermidade a não ser para provar alguém que está de fato em pecado. Mas assim mesmo, Ele faz isso para que a pessoa se arrependa e seja transformada. Mas Deus tira a enfermidade. Ele cura a enfermidade. E é isso que eu quero dizer para você. Deus também tem promessa de cura física. Eu quero dizer para você que é claro que a vida e o envelhecimento, ele tem consequências. Eu estou com 53 anos e 118 quilos. Eu ando um pouquinho mais, eu fico ofegante. Estou tomando remédio para hipertensão. Consequência. A gente também surra o corpo, né? Fica comendo. Uma hora fala, não, Deus, vem, alguém ore por mim que eu vou ter um emagrecimento rápido. Eu creio que Deus pode fazer, mas eu nunca vi. O dia que eu vir um, eu falo, esse eu creio. Porque eu vou dizer uma coisa, você come que nem um louco, maluco, e depois quer um... Vai ralar, meu filho. Não é? Então, mas eu creio que Deus tem para todos os seus filhos. Se você no meio do caminho reconhecer, não, eu estou surrando o meu corpo, não faço exercício físico, muda de atitude, faz o que tem que ser feito, faça a tua parte, e Deus valoriza isso, e Ele vai te ajudar, amém ou não? Quando eu era jovem, que eu tinha 20, 30 anos, eu podia comer à vontade que não engordava. Agora eu dou uma cheirada num negócio já 2 quilos. Chega agora na época de Páscoa, né? Você ganha um monte de chocolate, coisa e tal, e eu como tudo. Cada Páscoa é 2 quilos, eu já conto com os 2 quilos. Depois vamos ralar 6 meses para perder os 2. Mas eu creio que Deus tem restituição física também para os seus filhos, amém ou não? Estou dizendo isso e deixando claro, porque as pessoas têm que saber também que tem que cuidar do corpo. E o envelhecimento faz parte da vida. Agora, se você fizer a tua parte, se alimentar bem, fizer exercício físico e pedir a bênção de Deus, tem um irmão aqui, ó, que anda 3 quilômetros todo dia, ainda anda, fica de pé, por favor. Fica de pé, meu irmão. Vai viver 130 anos. Quem sabe até lá pelos 70 eu estou magrinho assim. Só Deus mesmo. Mas Deus tem promessas de restituição para a tua vida na área física também, amém ou não? Jó teve cura física. E nós podemos ter também. A Bíblia diz que ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. É engraçado, porque em todas as coisas que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Em todas as coisas. Só nessa, Deus não restituiu em dobro. Ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. Deus deu mais 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Porque os 7 filhos e 3 filhas, ele não os perdeu. Ele ia encontrar com eles lá na presença do Senhor. Então, ainda assim, ele tinha o dobro do que ele tinha, amém ou não? Não é lindo isso? Quando ele chegou na presença de Deus, estava lá os 7 filhos e as 3 filhas. Ficou no fim com 14 filhos e 6 filhas. Deus é um Deus de restituição em dobro, querido. O que eu quero dizer para você, que a prova, ela nunca é ruim para a sua vida. Ela não é gostosa. Ninguém dá um glória a Deus quando está sendo provado. Oh, que delícia. Não, é ruim. Mas todo remédio é ruim. Você já viu alguém tomar remédio e falar que delícia? Mas a prova,
ela tem propósitos. Porque a nossa vida é uma vida tão efêmera, tão passageira. E eu quero te desafiar a entender isso. O resumo da nossa história é que um dia todos nós vamos estar na presença do Senhor. Todos nós. E nós seremos julgados. Eu não estou falando de salvação aqui, porque quem entregou a vida para Jesus não tem julgamento. Você não vai passar por julgamento de ser salvo ou ser perdido se você já deu a tua vida para Jesus. Mas as tuas obras serão julgadas. E você será julgado pelas oportunidades, pelos talentos, por aquilo que recebeu, pela tua resposta diante das lutas, pelo seu testemunho. E Deus está querendo te dizer que você foi chamado por Ele, marcado, tem um selo do Espírito Santo na tua vida, e que você tem um propósito. Passe pelo propósito de Deus, focando este propósito, porque é para isso que Ele te chamou, Ele te predestinou, Ele te salvou, e Ele, durante a sua vida inteira, Ele vai fazer de você uma pessoa melhor. Deus não quer que você ande olhando para o passado e vivendo da culpa. Culpa vem do inimigo. O inimigo é o acusador. Culpa não gera nenhum benefício na tua vida, nem moral, nem espiritual, nem nada. Deus, no lugar da culpa, Ele quer arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Deus quer que você olhe para frente e diga: há um Deus que enviou o seu melhor por mim, para que eu possa receber as suas bênçãos e ser uma pessoa melhor, e dar testemunho. Eu quero terminar essa palavra citando Jó capítulo 33, versos 23 e 24, que é quando Eliú, o último amigo e o amigo mais sensato, faz uma declaração para Jó, e ele está se referindo ao homem em geral, né? Ele diz assim, não especificamente a Jó, ele diz assim: a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Essa é a história de todos nós. Mas se com ele houver um anjo, a palavra anjo é mensageiro, intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei o resgate. Aqui não está falando de um anjo qualquer. Aliás, não é um anjo, é um mensageiro, Malach Yahweh, que é o único que tem a autoridade para pagar o resgate. A palavra redimir é uma palavra que significa ir até ao mercado de escravos, comprar o escravo, pagar um preço e o torná-lo livre. E o único preço factível, capaz de libertar a alma de um ser humano, é o sangue do Cordeiro Jesus. E há teólogos que dizem que naquele tempo Satanás podia acusar os filhos de Deus, porque não havia entre eles um intercessor. Mas olha para a pessoa do teu lado e diz assim: mas eu tenho um intercessor. Diga assim: eu tenho um resgatador, eu tenho um remidor. Diga: o meu redentor se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor diz para você: Satanás não tem mais esse poder de lançar na tua vida a enfermidade, porque tem o sangue do Cordeiro, assim como o sangue do Cordeiro impediu o anjo destruidor de entrar nas casas dos judeus na noite que foi estabelecida a Páscoa. Hoje, Satanás não pode mais entrar na sua vida e fazer o que fez com Jó. Amém? A menos que você abra a brecha. Satanás não tem nenhuma legalidade, porque o sangue de Jesus te cobre de todos os pecados. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de resgate, que você precisa de restituição em dobro. Pode ser que seja na área física, pode ser que seja na área emocional, pode ser que seja na área espiritual, pode ser na área moral.
pode ser na área judicial, qualquer que seja a área da tua vida, que esteja em prova. Deus quer que você saiba, a prova vai só te tornar uma pessoa melhor, ainda que você não veja. No fim da história, Deus tem restituição na tua vida. Amém? Quantos aqui creem que Deus tem poder para quebrar o jugo que está te oprimindo? Então feche os seus olhos antes de você vir aqui. Põe a mão no seu coração, meu querido. E ora comigo dizendo: Senhor meu Deus, em primeiro lugar, muito obrigado por Jesus, o meu intercessor, o mensageiro do Senhor, que age para revelar a tua misericórdia à minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sei que eu tenho muito para melhorar, mas agora eu quero te agradecer, Senhor, por toda a prova que o Senhor permite vir sobre a minha vida. Não permitas que eu me afaste de Ti, que a prova, Senhor, só me aproxime de Ti, só me faça Te buscar mais. Ajuda-me, Senhor, a entender os valores dessa vida, aquilo que de fato, Senhor, é importante, porque o que vai passar não é o que de fato tem importância. Aquilo que é eterno, Senhor, é o que é importante na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor é aquele que refreia o inimigo, o Senhor é aquele que permite a provação, mas nunca maior do que eu possa suportar. E eu te peço, Senhor, abrevia o tempo da provação, para que venha o tempo da glória, para que venha o tempo da exaltação do seu nome, Senhor. Mas eu te agradeço, Senhor, pela transformação do meu interior, porque eu vou sair dela melhor do que eu entrei, e eu vou glorificar o teu nome. E agora, Senhor, eu quero dizer que eu creio na tua promessa de restituição em dobro na minha vida, de tudo que o diabo roubou. Eu sei que o Senhor retornará em dobro, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro pela minha família, eu oro por aqueles que ainda não entenderam a importância da salvação. Eu te peço restituição na vida deles, salvação completa, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Então você vai trazer agora a sua oferta, o seu dízimo. Venha pelo meio, volte pelas laterais. Não pare, irmãos, por favor, não pare. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Pode vir, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro e eu termino esta campanha, Senhor, em cima da tua palavra, Senhor, firmado no teu fundamento, Senhor, firmado naquilo que o Senhor tem mostrado na tua palavra, que aquele que é fiel, que aquele que permanece, meu Deus, há de ser mais do que vencedor. Eu declaro, Senhor, que no lugar da vergonha haverá dupla honra, no lugar da enfermidade haverá saúde completa, Senhor, no lugar do roubo financeiro haverá a tua prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz, ó Deus, esta obra na vida da tua igreja, para que todos saibam que o Senhor é Deus.
restitui. Levante a mão para o céu. Senhor, cada filho teu hoje aqui tem uma marca, tem um selo. Por onde quer que eles vão, Senhor, é o teu nome que é glorificado ou envergonhado. Por isso, Senhor, eu quero te pedir hoje, na vida de cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos de glória para o teu nome, e nunca de vergonha. Pai, se há alguma área na vida dos teus filhos que precisa ser tratada, trata, meu Deus. Mas eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nenhum deles. De nenhum deles. No momento que eles entregaram a vida para ti, Senhor, eles são teus filhos, tuas ovelhas. Por isso eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, Satanás não tem autoridade sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, eu quero declarar restituição dobrada. Diga, eu creio na promessa do Senhor, na palavra de Deus para a minha vida. Diga, ainda que a prova seja dura, no final, a restituição virá para a minha vida. E eu sairei dela melhor do que eu entrei, para a honra e glória do teu nome. Que a graça de Jesus e o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a tua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Uma grande semana para você. Deus te abençoe.